pessoal do nono ano, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade avaliativa no valor de 4 pontos. Vamos lá? Primeiramente, vocês devem ter feito aí o preenchimento completo do cabeçalho, nome completo, turma, e ter pedido aí um responsável para assinar no campo destinado a isso. Essa atividade deve ter sido realizada no caderno. Eu pedi para vocês recortarem em tiras, colarem e responderem logo em seguida. Apenas uma questão, que é de VUF, que pode ter sido respondida na própria folha. Ok? Então vamos lá. Questão número 1. Cite ao menos 2 objetivos da Organização das Nações Unidas, a ONU, criada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês citar ao menos 2 objetivos. Então, eu coloquei para vocês 4 objetivos e vocês têm que ter escrito 2 desses. Um objetivo, manter a paz e a segurança internacionais. Segundo, desenvolver relações amistosas entre as nações. Terceiro, conseguir uma cooperação internacional para resolver problemas internacionais e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Quarto, harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Questão 2. Observe a imagem e depois responda as questões sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, tem aí uma imagem onde aparece à esquerda Winston Churchill com o presidente dos Estados Unidos, que é o Harry Truman. Eles estavam em Missouri e foi nesse local que Churchill fez seu famoso discurso falando sobre a cortina de ferro. É uma fotografia do ano de 1946. Letra A. O que foi a Guerra Fria? Então, a Guerra Fria ela foi um conflito permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética. E esses dois países eles evitavam o confronto militar direto, pois eles sabiam que ambos possuíam armas nucleares. Letra B. Quais os meios utilizados pelas superpotências durante a Guerra Fria para alcançar seus objetivos? Então, eles utilizavam aí ajuda aos aliados, ampliação das áreas de influência, propaganda, espionagem e violência. Letra C. Qual evento é considerado o marco inicial da Guerra Fria? Então, o evento considerado aí marco inicial foi o discurso do ex-primeiro-ministro britânico, que seria esse momento aí mostrado na foto, em 1946, e esse discurso conhecido como Cortina de Ferro. Letra D. Em que consistiu a doutrina Truman? A doutrina Truman foi o modo pelo qual ficou conhecida a decisão do governo dos Estados Unidos de apoiar militar e financeiramente todos os povos que quisessem combater o comunismo. Questão 3. Eu pedi para vocês observarem o mapa que está na página 176 do seu livro e depois assinalar aí V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira. A divisão da Alemanha, que vigorou durante toda a Guerra Fria, definia que o lado ocidental era uma área de influência dos Estados Unidos, enquanto a parte oriental era zona de influência da União Soviética. Essa daí é uma afirmativa falsa. O que era definido aí é que o lado ocidental ele era influenciado não apenas pelos Estados Unidos, mas também pela França e a Grã-Bretanha. O lado oriental, essa parte aí está correta, era influenciado pela União Soviética. Segunda, Berlim foi dividida entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas ficava ilhada no território da República Democrática Alemã. É uma afirmativa verdadeira. Terceira, o bloqueio de Berlim tentou sufocar a economia da parte oriental, ao fechar os acessos rodoviários e ferroviários da cidade. Essa é uma alternativa falsa. O bloqueio de Berlim ele foi uma tentativa de Stalin de sufocar a economia da parte ocidental e não da oriental, como diz aí na frase. Quarta frase. A divisão da Alemanha foi uma punição imposta pelos aliados após a vitória deles contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Alternativa verdadeira. E a última, o Muro de Berlim foi uma barreira física construída pelo governo da Alemanha Oriental para evitar a fuga de seus habitantes para o lado ocidental.
Também é uma afirmativa verdadeira. Questão 4. Sobre a história da China imperial, responda. Letra A. No século XIX, quem eram os notáveis e os mandarins? Os notáveis, eles eram funcionários públicos graduados e os mandarins eram indivíduos letrados e admitidos ao serviço público por meio de concurso. Letra B. Por que a postura da elite, liderada por notáveis e mandarins, desagradava a maioria da população? Desagradava porque a maioria dos camponeses, porque os camponeses, eles viviam sobrecarregados com os altos impostos que sustentavam essa elite, aliado também às potências estrangeiras que estavam dominando o país. Letra C. O que foi a Revolta dos Boxes? A Revolta dos Boxes foi uma rebelião de camponeses contra essa dominação estrangeira na China. Letra D. Por que ela recebeu esse nome? Porque os ocidentais, eles chamaram os rebeldes de boxers, porque seria uma palavra que significa aqueles que lutam com os punhos. Esse nome, ele vem do fato dos membros dessa revolta pertencerem a seitas secretas que praticavam lutas marciais. Questão 5. Em 1937, enquanto os chineses guerreavam entre si, o Japão lançou um violento ataque à China, saqueando e humilhando a população chinesa. Letra A. Qual a consequência imediata dessa invasão? Os nacionalistas e os comunistas chineses, eles interromperam a guerra entre eles e se uniram para lutar contra os japoneses. Então, essa foi a consequência imediata. Letra B. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra, como agiram os nacionalistas e comunistas chineses? Então, assim que houve essa retirada dos japoneses, os nacionalistas e os comunistas, eles recomeçaram a guerra entre eles. Letra C. Qual o meio utilizado por Mao Tse-tung para vencer os nacionalistas? O meio aí utilizado foi derrotar os nacionalistas através da guerra de guerrilhas, que é uma tática que se vale do elemento surpresa, que é um fator muito importante, foi um fator muito importante para essa vitória. Letra D. O que era o Exército Popular de Libertação? Então, o EPL foi como as forças maoístas se autodenominaram. Eles se chamavam assim, de Exército Popular de Libertação. Questão 6. No seu livro Silêncio Cuba, a cientista política argentina Cláudia Hilbe propõe uma reflexão mais racional e menos apaixonada sobre o regime implantado por Fidel Castro em Cuba. Ela denuncia o totalitarismo do regime castrista e suas práticas, como o uso indiscriminado da violência para calar ou eliminar seus opositores. Letra A. O que a autora de Silêncio Cuba quis dizer ao propor uma reflexão mais racional e menos apaixonada a respeito do regime castrista? Então, o que ela quis dizer foi que durante muito tempo, em razão dos avanços conseguidos por Cuba no campo da educação, da saúde e da ciência, se valorizou muito essas conquistas do regime castrista e deixou de lado, se omitiu o lado que esse regime tinha totalitário. Letra B. Conceitue totalitarismo. Então, totalitarismo é o regime de governo segundo o qual um grupo político centraliza todos os poderes, não permitindo a existência de outros partidos, alegando sobrepor teoricamente os interesses coletivos aos individuais. E a última questão, questão 7. Observe a imagem e depois responda. Explique o que foi a crise dos mísseis que envolveu Estados Unidos, Cuba e União Soviética. Então vamos lá. Com o estreitamento das relações entre Cuba e União Soviética, Fidel Castro permitiu que fosse instalada uma base de mísseis em território cubano. Os Estados Unidos reagiram com um bloqueio militar a Cuba e ameaçaram a União Soviética com mísseis nucleares. Após várias negociações, os soviéticos retiraram seus mísseis com a promessa de que a soberania de Cuba seria respeitada pelos Estados Unidos. Então é isso, nono ano. Terminamos assim a correção da nossa atividade avaliativa. Até mais!